Vim aqui nesse vídeo hoje contar a verdade pra você sobre o sonho de todo brasileiro de vir pro Canadá já com uma oferta de trabalho. Bora lá! Ao meu canal. Para você ainda que não me conhece, meu nome é Vivian. Hoje faz quase 4 anos que eu moro aqui no Canadá. Vim como estudante, tive toda uma jornada aí e agora estou aguardando o meu tão desejado PR, que é a minha residência permanente. Foi um processo bem cansativo, bem longo, mas aqui estamos. Hoje eu vim aqui contar para vocês algumas coisas que você precisa saber sobre o LMIA, ou a famosa Job Offer. Seguinte, muitos brasileiros, eles veem vários vídeos, tem agências de imigração, consultorias de imigração, que fala que é fácil você conseguir um LMIA. Mas Vivian, pera, primeiro de tudo, o que é o LMIA? O LMIA é o Labor Market, LMIA Impact Assessment. Sorry. o Labor Market Impact Assessment, o que significa que, na real, o LMIA, quem faz um processo de LMIA, não é você, mero cidadão brasileiro, é a empresa canadense que quer contratar o cidadão brasileiro ou qualquer cidadão estrangeiro. E aí o negócio é o seguinte: uma empresa que ela aplica para o LMIA, só para dar uma norteada aqui para vocês conseguirem entender um pouco melhor, né? Porque é um assunto bem complexo. Assim, para uma empresa conseguir contratar e dar uma oferta de trabalho para um estrangeiro, basicamente ela precisa explicar, né, e provar para o governo canadense que em X tempos ela tentou recrutar e ela não conseguiu recrutar nenhum canadense ou residente permanente aqui no Canadá, dentro do Canadá inteiro. Ninguém que aplicou um candidato perfeito para essa vaga, então por isso que ela precisa que o governo aprove essa LMIA para ela conseguir pegar essa LMIA e tentar recrutar fora do Canadá. É simplesmente isso. E assim, vocês vão ver muitos vídeos aí no YouTube falando que é fácil. Gente, galera, não é fácil, tá? As empresas não saem vendendo por aí: olha, tem o LMIA, estou contratando pessoal estrangeiro, internacional. Não é assim, gente. Primeiro, o LMIA é super difícil da empresa conseguir. Toda empresa que opta por, né, tentar pedir um LMIA para o governo, essa empresa ela tem que ser uma empresa corretíssima, porque ela abre as portas para auditoria do governo a qualquer momento. Então, se eu sou a empresa, eu peguei lá um LMIA com o governo pode bater na minha porta amanhã e falar assim: vamos fazer uma auditoria aí das tuas finanças. Ou o governo pode bater na minha porta daqui a um ano e falar: vamos fazer uma auditoria. Ou nunca bater. Mas você fica aberta à possibilidade do governo vir a qualquer momento e fazer uma auditoria na tua empresa. Nem toda empresa que faz tudo corretamente ou quer que qualquer pessoa do governo venha mexer nas tuas finanças privadas, né? Privadas porque é uma empresa de capital fechado, então é uma empresa privada. Então, muitas vezes as empresas não querem. Então, até mesmo se uma empresa ela consegue um LMIA, a empresa também ela precisa criar um plano de ação para mostrar para o governo todos os esforços que ela vai fazer para ela não precisar mais contratar gente de estrangeira. Então imagina, a empresa tem que bolar um plano completaço, tipo capacitar canadenses, dar treinamentos, contratar canadenses. Quando eu falo canadenses, lembra que também pode ser o residente permanente, tá? E tudo isso são objetivos com metas delimitadas. Então, por exemplo, até 2025 eu vou contratar, eu prometo pro governo que eu vou contratar 20 canadenses, eu prometo que eu vou treinar 50 canadenses, e não pode ser eu vou contratar um canadense, vou treinar 2 canadenses, tem que ser um número real. Então, mexe também muito com as finanças e planejamento da empresa, né? É tudo muito assim, tudo muito certinho. Então, não é fácil, galera, uma empresa chegar e dar um LMIA para uma pessoa, ainda mais que ela não conheça, tá? Então, é hora de vocês abrirem os olhos, porque essas empresas de imigração, elas estão querendo vender sonhos, e sonhos não se vendem, tá? Então,
Além disso, primeiramente, tem um processo antes da empresa aplicar nos formulários, né, e dar entrada ao pedido de LMIA. Então esse processo, ele consiste em recrutamento, um tempo certo de recrutamento. Então basicamente, só assim, para explicar um pouquinho mais, mas talvez eu faça aí, se vocês acharem esse assunto interessante, deixa aqui nos comentários para eu saber, que eu tento fazer um vídeo depois mais desenrolado, tá? Porque isso daqui é mais um overall, só assim, por cima, só para vocês saberem mais ou menos como que funciona, né, e as possibilidades disso. Para que esteja gravando. Para a empresa, ele é um processo, certo? A empresa precisa recrutar ativamente por 3 meses, no mínimo, em pelo menos 3 plataformas de recrutamentos que sejam oficiais. Então, normalmente a galera coloca obrigatoriamente no Job Bank, que é o site de empregos do governo canadense. Aí a galera coloca também no Indeed, que é uma plataforma enorme aqui também de vagas de emprego. Aí a empresa pode escolher quais outros canais ela quer colocar. Pode ser no LinkedIn, pode ser no site da empresa. E é muito importante a empresa sempre também ter todas as provas que esse job, né, essa vaga estava postada no mês X, no mês Y e no mês Z, em todas essas plataformas. Então, né, uma dica aí para as empresas é sempre, tipo, tirar uns screenshots onde você consegue ver a data, tá? Isso é muito importante, ver a data. Não que no processo o governo peça, mas, né, normalmente não vai pedir. Mas se pedir, você tem ali, a empresa tem como provar que aquele job, que aquela vaga ficou, né, o tempo que eles pediram, em pelo menos o número de plataformas que eles pediram. Depois disso, você precisa realmente, a empresa, né, falo você, mas você empresa, a empresa precisa realmente entrevistar pegar todos esses candidatos que aplicaram para essa vaga, entrevistá-los. Essa empresa precisa justificar para o governo, porque todos esses candidatos que aplicaram, porque nenhum deles é bom o suficiente para preencher aquela vaga. Então, aí vai do departamento de recrutamento de cada empresa, né? Vai fazer entrevista, como que, né, essa empresa vai explicar para o governo por que aquele indivíduo não foi bom. Então, normalmente essas vagas que conseguem um LMIA é um mercado muito escasso. 2, um mercado que exige conhecimento muito técnico, que você não consegue encontrar aqui. Não tem pessoas suficientes realmente para trabalhar nesses setores. Você trabalha como secretária e você acha que você vai conseguir uma LMIA para você trabalhar aqui, vai ser muito mais difícil, a não ser que, uma dica aí, por exemplo, uma empresa, ela atende 80% do público dela é brasileiro, tá? Então, uma jogada pode ser, a empresa vai aplicar para um LMIA. Como que ela vai ali, né, explicar para o governo por que ela precisa de você brasileiro? E aí uma das explicações, gente, tá bem friozinho aqui, tá? E uma das explicações pode ser que lá na carta a empresa vai escrever: olha, a minha clientela, 80% são brasileiros, e desses 80% brasileiros, 90% não tem o inglês muito bom, não fala o inglês fluentemente, então eu preciso que a minha secretária, ela saiba, né, primeiramente falar o idioma português. O candidato, né, você brasileiro, precisa também comprovar. Então, se eu tô falando que eu falo português, ok, porque eu sou brasileiro, então eu falo português, mas se eu coloquei lá, né, se a empresa colocar lá que a vaga precisa de francês, e eu falei que eu falei francês, então como você vai comprovar? Provas de proficiência no idioma, tá? Mas enfim, voltando, você precisa provar, do lado do candidato você precisa comprovar, e do lado da empresa você precisa ter algum motivo. Tem tudo uma explicação que a empresa tem que bolar, e ela tem que ser verdadeira, porque o governo, ele vai estar checando de tempos em tempos para ver como que tá indo, entendeu? Então, por exemplo, a empresa vai falar: eu tenho um projeto de expansão, que daqui 5 anos eu vou expandir 50%, já vou estar indo, né, expandindo meus negócios para o Quebec, vou estar abrindo filiais no Brasil. Você tem que, com os números da empresa, né, tem que conseguir explicar essa sua jornada. Então, quando eu falo que é um processo bem complicado, é um processo extremamente complicado, ele tem que ser feito, assim,
com muita atenção pela empresa, para a empresa não pisar na bola. Se a empresa pisa na bola, ela pode perder esse LMIA, a pessoa, o candidato, ele perde a oferta de emprego dele. Faça sua pesquisa, no site do governo tem muita informação. Agora, tudo que eu falei aqui nesse vídeo, eu falo com a minha base de referência na província de Ontário, tá? A província de Ontário é uma província extremamente difícil de você vir com uma job offer, com uma oferta de emprego, porque todo mundo que vem pro Canadá, né? Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas, dos imigrantes, eles vêm para a província de Ontário, que é a maior província, tem muitos mais empregos, etc. Agora, existem outras províncias e os territórios do norte no Canadá que tem um processo para a empresa de LMIA um pouco mais facilitado. Yellowknife, que é um território do norte, extremamente frio. Então ele é zero atrativo e o lugar não consegue crescer. Então, o que o governo faz? Eu vou facilitar o LMIA para você. Você não precisa passar por tudo isso, por tudo aquilo que o pessoal, as empresas de Ontário precisam passar. Porque já é difícil de encontrar pessoas que queiram ir para lá. Se você ainda dificultar para a empresa, né, o território ele não vai ter crescimento, não vai ter crescimento econômico. Então, existem sim algumas províncias que têm processos facilitados. Já ouvi falar, não tenho certeza, que em províncias como a New Brunswick, você consegue, a empresa, os McDonald's conseguem te dar uma job offer, que na verdade não são as LMIAs, né? Não são através de uma LMIA. O processo lá de job offer, de ofertas de emprego são facilitados, então a empresa não tem que fazer processo de LMIA. Ela faz um outro processo que eu não sei, mas sei que é facilitado. Mas como aqui nós estamos falando de LMIA, eu estou falando para você que na província de Ontário é um processo complicado. Então não se deixe levar pelas propagandas enganosas que vocês veem por aí, vídeos de YouTube. Nem sempre eles estão falando toda a verdade para vocês. Não é fácil, tá? Então faça sua pesquisa. Se vocês gostaram desse vídeo, desse tipo de conteúdo que eu trago informações reais e verdadeiras para vocês, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo ou desse lado. E deixe nos comentários aqui também se vocês querem entender um pouquinho mais sobre o LMIA e quais são os steps, né, os passos certinho para a empresa obter o LMIA e como que funciona depois que a empresa obteve esse LMIA, como que o candidato ele consegue aplicar para uma vaga de trabalho. Deixa aqui pra mim se vocês querem um vídeo assim. E se caso ainda você não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, porque toda semana tem vídeo novo. Beijo, galera, tchau, tchau e até o próximo vídeo.